Antes dessa guerra, você teve 8 conversas diferentes com o presidente Trump. Acho que a última foi no dia 27 de fevereiro, bem antes de tudo começar. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi essa conversa. Qual era a natureza dessas discussões? Elas iam evoluindo de um assunto para outro? Ele sempre mantinha a mesma posição? Como você descreveria essas conversas? Olha, ele nunca foi uma pessoa presa a um único jeito de pensar. Quer dizer, antes de tudo, eu não trabalho para ele. Eu não sou um assessor importante, não tenho nenhum poder real. Sou só alguém que o conhece, que conversou muito com ele ao longo de muitos anos e que sempre achou que a gente pensava de forma parecida em questões de política externa. Era só isso. E eu tinha viajado bastante pelo Oriente Médio nesse inverno. Praticamente o inverno todo indo e voltando de lá, encontrando pessoas, conversando sobre o que estava acontecendo. Então eu voltava, via ele em Washington e dizia o que eu achava. E eu nunca tive a impressão de que ele estivesse entusiasmado com uma guerra de mudança de regime no Irã. Até o fim, eu sempre tive a sensação de que ele entendia os riscos. Alguém me perguntou, logo depois que a guerra começou, se ele tinha demência. Eu não sou médico, claro, mas a minha impressão foi que era o mesmo homem que eu conheço há 20 anos. Não, ele não tem demência. Ele não é ótimo com detalhes. Às vezes inventa umas coisas nas bordas, mas tem uma compreensão profunda das pessoas e das dinâmicas de poder. Ele é esperto, é um sobrevivente. Acabou de chegar aos 80, sabe? Esse cara não é nada burro. Na verdade, ele é muito inteligente em certos aspectos. E uma das formas em que ele é inteligente, na minha opinião, é na hora de avaliar riscos. É claro que ele conhecia esses riscos, não só os de primeira ordem, mas também os de segunda ordem. Os de primeira ordem seriam americanos sendo mortos, grandes impactos na economia global. Mas os de segunda ordem, talvez até mais profundos, seriam a eliminação do poder americano no Oriente Médio, a destruição dos estados do Golfo, que são nossos verdadeiros aliados por lá, e por aí vai. E ele sabia de tudo isso, porque a gente conversou sobre isso. Então eu não achei que ele fosse fazer, e, para ser sincero, ainda fico confuso sobre por que ele fez. Eu não sei a resposta. Já cheguei a especular, provavelmente não devia ter feito isso, mas eu realmente não entendo. E eu fico pensando, quer dizer, qual é a sua impressão? Talvez ao longo dessas conversas, porque a gente já teve o Joe Kent aqui no programa antes, e eu sei que ele também já participou do seu, e ele me contou, aliás, eu quase trabalhei com ele e com a Tulsi Gabbard naquela época. Ah, eu lembro disso. Aquilo acabou não dando certo logo no começo, então a gente meio que se conhece há um tempo. E ele foi bem claro quando disse, olha, todas essas coisas que aconteceram, a gente já tinha avisado antes de tudo começar. O pessoal da inteligência, o pessoal militar, todos disseram que uma decapitação não faria o regime cair, esse tipo de coisa. E como você mesmo disse, ele sabia dos riscos e mesmo assim, de alguma forma foi contra isso. Eu fico me perguntando se você tem alguma ideia de por que ele faria isso, porque são riscos enormes para se ignorar de antemão. Por que você acha que ele tomou essa decisão? Olha, existem riscos profundos. E claro, e nem estou falando do risco mais importante, mas há o risco político, o risco para sua administração, para o seu legado como presidente. Eu cheguei a dizer para ele mais de uma vez, a guerra do Iraque, como ele sabe melhor do que ninguém, marcou os 2 mandatos do George W. Bush de uma forma negativa. O governo Bush tinha vários objetivos quando começou, como todos têm, e conseguiu realizar pouquíssimos. E ninguém lembra de nada disso, só da guerra do Iraque. Então, se você fizer isso, isso vai te definir. Ele entendeu isso melhor do que eu. Então, por que ele fez mesmo assim? Sinceramente, eu não sei. Mas eu diria o seguinte, pela sua experiência no Odenny, eu achei que você fosse trabalhar no governo, porque eu acompanho essas coisas. Muita gente que pensa como eu acompanha esse tipo de coisa.
Muita gente ficou bem ansiosa para que você trabalhasse no governo, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que houve uma campanha organizada dos neoconservadores contra você. Eles conheciam suas ideias, ou achavam que conheciam, e queriam te deixar de fora, porque não queriam que você influenciasse o presidente. A mesma coisa aconteceu com Joe Kent, com a Tulsi, com J.D. Vance. Então, de certa forma, esse governo já foi montado assim desde o começo. O Marco Rubio virou secretário de Estado, o Mike Waltz, assessor de segurança nacional. Como assim? Essas são pessoas que não concordam com a política externa do Donald Trump. Você concorda, historicamente, com a visão dele sobre política externa? Você representa a coalizão e a agenda do Trump do jeito que o próprio Trump descreveu, muito melhor do que o Marco Rubio, o Mike Waltz ou qualquer uma das pessoas que acabaram com poder dentro do governo, como John Ratcliffe. Como isso aconteceu? E por que aconteceu? Quem fez isso? Olha, sinceramente, eu não sei direito. O Howard Lutnick comandou a transição, como todo mundo sabe. Eu estive lá, fisicamente presente, em parte desse processo. Ele teve um papel nisso. Outros também tiveram. Doadores tiveram um papel. Mas acho que o que eu quero dizer é que muitas das decisões iniciais do governo foram tomadas com um objetivo em mente. Uma guerra de mudança de regime com o Irã. Talvez isso soe um pouco forte, mas era um plano de longo prazo. Eles queriam eliminar qualquer um que fosse contra isso. Queriam enfraquecer pessoas que tinham uma oposição legítima a essa ideia, como a Tulsi. Até certo ponto, me chamar de antissemita, ou sei lá, de nazista, é uma calúnia ridícula. Mas a questão é, não ouça esse cara, ele é maluco. Fizeram isso com muita gente, com várias vozes, impediram você de trabalhar lá, e por aí vai. Então isso foi um fator. Mas será que teve outros fatores? Eu acho que sim. O governo Trump, o próprio Trump, fica muito irritado quando você toca nesse assunto. Eu literalmente falei, há uns 4 minutos, com alguém que trabalha por Trump, e a pessoa ainda estava brava porque eu sugeri que havia outros motivos para ele ter agido contra o interesse do próprio país e até contra o interesse dele mesmo ao começar essa guerra. A reação foi, isso não é verdade. Não acredito que você disse isso. Aí eu pergunto, tá, então por que ele fez isso? Qual é a resposta? E não vem resposta nenhuma. Então, nesse ponto, é tudo especulação. Espero que um dia a gente descubra. Mas enfim, aconteceu. E é muito triste. Então, uma das coisas que eu acho ainda mais intrigantes, e vamos olhar para aquelas vozes que estavam defendendo isso, tentando te silenciar, e também qualquer outra pessoa que dissesse essas coisas, e aparentemente até tentando deixar o próprio vice-presidente de lado, é o seguinte: se eles queriam uma mudança de regime, tudo bem, eu discordaria disso, mas é um objetivo legítimo, se for o que eles desejam. Mas quando a gente olha para o equilíbrio militar, para o tamanho do nosso poder, para o fato de que seria impossível enviar tropas terrestres, e para a natureza das redes de defesa do lado iraniano e as capacidades que eles têm, fica claro que seria um passo longe demais. Simplesmente não dava para fazer. E mesmo assim, por que essas pessoas, se conseguiam enxergar isso, ainda insistiriam em algo que sabiam que não poderiam alcançar? Porque eu não acho que a troca de regime era o objetivo. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista americano, porque pessoas como Marco Rubio, John Ratcliffe e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ficaram ali, sem expressar preocupações que eram óbvias. Por que eles não reagiram a tudo isso? Eu acho que foi covardia, não sei a resposta certa, mas eu chutaria que eles não tiveram coragem de enfrentar o presidente. Cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre isso. Mas o que os israelenses achavam? Para mim é difícil dizer, eu não sei. Claro, eu não falo hebraico, mas conheço alguns deles, e a minha impressão é que eles não acreditavam que haveria uma troca de regime limpa, sem complicações. Você mata um clérigo idoso e de repente tudo melhora. Ninguém realmente acreditaria nisso. Eu não acho que o objetivo deles fosse um governo pró-Ocidente no Irã. Na verdade, eu nem acho que eles queiram um governo no Irã.
Acho que eles não querem que o país seja coeso. Eles têm a mesma visão em relação à Rússia. Devemos fragmentá-la porque é uma ameaça ao nosso poder, um rival à nossa hegemonia. E eu sei que os israelenses certamente pensam assim, não só sobre o Irã, mas também sobre o Golfo. Os israelenses trabalharam por muitos anos para manter os 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo divididos entre si. E eles já são meio briguentos por natureza, tipo, os árabes costumam brigar entre si. Então, digamos que eles tiveram uma ajudinha nisso. Mas os israelenses têm, há muito tempo, o objetivo de manter os rivais da região divididos entre si. É uma estratégia bem conhecida, e eles claramente queriam esse resultado no Irã. Queriam uma guerra sangrenta, sectária, de gerações, algo que basicamente tirasse o Irã do jogo. Tipo assim, você não consegue financiar o Hezbollah se estiver no meio de uma guerra civil. É evidente que esse é o objetivo deles. E eu conversei com o Trump sobre isso. Esse é o objetivo israelense. Não é substituir o regime por uma estratégia democrática ao estilo ocidental, que vá ser simpática aos Estados Unidos e aos Emirados Árabes. Não, não é isso. Eles querem uma guerra civil contínua, que nunca acabe. E o problema é que isso não serve aos nossos interesses. Você não consegue manter o Estreito de Hormuz aberto, aliás, a menos que exista uma autoridade coerente e governante no Irã. Porque sem isso, piratas poderiam fechá-lo. E ninguém vai querer segurar um petroleiro saindo do Golfo Pérsico se não houver alguma esperança de uma passagem segura. Então veja, poderia acontecer com Hormuz o que os piratas da Somália fizeram com o chifre da África. Poderia se tornar impossível para as pessoas transportarem mercadorias por ali. E, aliás, isso geraria uma crise migratória que destruiria ainda mais a Europa. E eu disse para o Trump, um dos objetivos de longo prazo de Israel é destruir a Europa. Eles odeiam a Europa, eles odeiam Roma e já fizeram muito para enfraquecer e prejudicar a Europa. Agora, por que será que eles sentem isso? Você pode perguntar para eles por que se sentem assim. Mas é claro que por gerações os israelenses têm sido hostis em relação à Europa. E não é só por causa do regime nazista. Acho que tem mais coisa aí, mas seja qual for o motivo, uma crise migratória na Europa não é algo ruim do ponto de vista de Israel, mas é do nosso ponto de vista, porque eles são nossos aliados. E, aliás, a gente vem da Europa. É aquela cultura que deu origem ao nosso país. Foram aqueles sistemas que a gente trouxe para a América do Norte para criar os Estados Unidos. Então, destruir a Europa não deveria estar na nossa lista de coisas a fazer. A gente devia resistir a isso. Mas, enfim, eu apresentei esses argumentos para o Trump e acho que ele entendeu. Ele não disse que discordava, mas fez do mesmo jeito. Certo, Steve. Isso leva a algumas perguntas bem óbvias. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você tem falado bastante sobre o lado israelense dessa história, e a gente vai falar disso em um instante. Mas uma das outras coisas que você comentou recentemente é que o Trump não é livre para tomar as próprias decisões, por causa de um poder maior. Então, se isso não é só sobre Israel, e parece que não é, talvez essa seja uma das vozes, mas o que exatamente é esse poder maior? E como é que isso faria o presidente dos Estados Unidos, que tem mais poder do que qualquer outra pessoa no planeta, deixar de tomar decisões que seriam boas para o nosso país? Olha, eu diria que, conceitualmente falando, ninguém tem poder autocrático nessa vida. Sabe, até o Stalin recebia ordens da esposa. Todos nós temos uma base a qual precisamos responder. Ninguém tem poder absoluto, ponto final. Isso é simplesmente um fato. E eu conheço vários chefes de Estado autocráticos, monarquias inclusive. Eles reúnem o Majlis, ouvem os líderes tribais e tomam decisões baseadas em consenso. Eles são sim a autoridade final, mas não decidem sozinhos. Isso faz parte da própria natureza do governo. E eu acho que muita gente não entende bem isso. O mesmo vale para o presidente dos Estados Unidos.
ele também tem suas bases de apoio. O que eu acho que tem sido uma descoberta meio chocante para muitos americanos é perceber que essa base não é principalmente o eleitorado. Existem outros acionistas que parecem ter mais influência sobre esse presidente, ex-presidentes, talvez até há gerações, nas decisões que tomam, e que não são blocos de eleitores. A gente costuma pensar na política como algo em que os sindicatos, os negros, os brancos do interior, todos têm voz sobre como o país é governado. Mas acho que todos nós já percebemos que não é bem assim. Existe uma espécie de superestrutura acima do governo dos Estados Unidos que tem mais poder de influência do que os próprios eleitores. E eu acho que isso vale para o mundo todo. A gente vive numa economia globalizada, e quando a economia é globalizada, o governo também acaba sendo, em certa medida, globalizado, porque as questões econômicas acabam determinando as questões de governança. Então, por definição, forças internacionais vão influenciar todos esses países. Quando você olha os arquivos do Epstein, e essa é a última coisa que eu vou dizer, a primeira impressão, se você passar uma hora lendo aquilo, os e-mails dele, é que o cara não era um gênio, ele não era um mestre dos bastidores, não estava comandando nada. Na verdade, ele não ganhava dinheiro. Pelo que dá para ver, ele não fez um centavo. Ele tinha muito dinheiro, sim, mas esse dinheiro foi dado a ele. Bom, outro jeito de dizer isso é, ele era empregado. Trabalhava para alguém. Era um funcionário, não um chefe. E para quem ele trabalhava? Eu não posso responder essa pergunta, mas acho que não se trata só de Israel ou dos judeus. Acho que é algo muito mais profundo, mais amplo e mais fácil de reconhecer. Acho que os maiores grupos de capital são os que mais mandam. Os mais ricos são os que têm mais poder. Quer dizer, isso não é exatamente novidade, mas eu acho que é verdade. Certo, justo. Quer dizer, quem é que iria discordar disso, infelizmente, já que é assim que as coisas funcionam por lá? Mas como, na medida em que você consegue interpretar, esses interesses estabelecidos tentariam influenciar o presidente Trump a fazer algo que fosse contra os nossos próprios interesses, especialmente nesse assunto aqui? Porque não há dúvida, e você já explicou bem, de como o custo disso já foi alto, justamente porque seguimos um caminho que não podia dar certo. Quem é que se beneficia com isso? Bom, você sabe, é claro que ninguém se beneficia com isso. O Irã é quem se beneficia. A China se beneficia. Pois é, essa é a verdade, infelizmente. Foi o que todo mundo acabou percebendo com esse memorando de entendimento. E é triste. Agora, o nosso próximo objetivo é tentar reduzir os danos, claro. Mas eu acho que os israelenses achavam que iam se beneficiar com isso. Na verdade, isso causou um grande prejuízo a Israel e aos seus interesses. Eles estão começando a perceber isso também. Mas na época achavam que era do interesse deles. Estavam insistindo porque acreditavam que seria bom para eles. Não são exatamente gênios, né? Então tem isso. Mas também houve outros interesses, fora de Israel, que pressionaram muito por isso, inclusive a família Murdoch. E eu não estou chutando, não. Eles ligavam para o presidente dos Estados Unidos várias vezes por dia, durante meses, pressionando para que ele iniciasse uma guerra de mudança de regime contra o Irã. E aí eles usaram os veículos de mídia deles, principalmente a Fox News, mas também o New York Post e o Wall Street Journal, para pressionar por essa guerra de mudança de regime. Os Murdoch são presbiterianos, eles não são israelenses. Qual era o motivo deles? Sinceramente, eu não sei responder. Estou só dizendo o que eu sei. Eles pressionaram por isso com tanta força quanto qualquer um. Por quê? E existe uma resposta. Não é só apego sentimental ao Bibi ou algo assim. Ninguém gosta do Bibi pessoalmente. Ninguém gosta do Bibi. Então não é isso. É outra coisa. E agora a gente está chegando no limite da minha sabedoria, da minha experiência e do meu QI. Tipo, eu realmente não sei. Eu não entendo.
Mas tem algo acontecendo aqui que não tem nada a ver com processo eleitoral, nada a ver com democracia. E esse algo, seja lá o que for, tem muito mais poder do que qualquer eleição. E agora todo mundo já sabe disso. Não dá para negar que é verdade. E eu fico preocupado como americano, porque isso cria o cenário para um tipo de momento revolucionário, quando as pessoas percebem que o sistema não funciona, que nunca vai funcionar, que não tem como funcionar, que tem alguém mandando nisso e a gente nem sabe quem é. E aí vem a pergunta, por que a gente simplesmente não destrói tudo? E olha, ninguém quer viver num país onde as pessoas decidem destruir tudo. Então sim, eu estou realmente preocupado com isso. E a gente já recebeu vários especialistas aqui no programa, nos últimos meses, que chegaram exatamente à mesma conclusão. Na verdade, alguns chegaram a dizer que os Estados Unidos estão num estado pré-revolucionário neste momento. Então tem outras pessoas que compartilham da sua visão sobre isso. Vamos dar uma olhada em uma dessas vozes. São muitas, claro, mas uma delas, sem dúvida, é o lado israelense. E, goste-se ou não de Benjamin Netanyahu, ele ainda tem uma grande influência. Agora, no site Axios, no dia 19 de junho, perguntaram ao presidente Trump se ele conseguiria fazer Israel ceder no ponto número 1 do memorando de entendimento, que é justamente a exigência de um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo especificamente o Líbano. E foi isso que ele respondeu. O relacionamento com o Netanyahu é bom, mas a gente precisa manter ele um pouco sob controle. Você vai conseguir impedir que Israel ataque o Líbano? Sim, vou conseguir. Eles têm muito respeito por mim e fazem o que eu digo. Certo, eles fazem o que eu mando. Isso foi no dia 19 de junho. 2 dias depois, Benjamin Netanyahu disse o seguinte: No Líbano nós explodimos, não sei bem se devo chamar de beepers ou pagers, como vocês dizem nos Estados Unidos, beepers. Pois é, nós explodimos os beepers. Eliminamos Nasrallah, destroçamos a máquina militar do Hezbollah, impedimos a força Radwan de invadir a Galileia, destruímos mais de 90% dos 150 mil foguetes e mísseis que o Hezbollah acumulou contra nós. Estabelecemos uma zona de segurança em Gaza. Estabelecemos uma zona de segurança na Síria. Estabelecemos uma zona de segurança no Líbano. E vamos mantê-la pelo tempo que for necessário para proteger o nosso povo. Isso não parece alguém que vai ouvir o presidente Trump. E se isso não fosse suficiente, no mesmo dia o Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, disse que o país não tem intenção de se retirar de Beaufort, que é uma parte essencial da zona de segurança no Líbano. E essa última parte, Israel não vai se retirar da zona de segurança no Líbano, também não soa como alguém que está ouvindo o presidente Trump. Como é que você explica essa relação? Bom, veja, eu descrevi isso e deixei a Casa Branca furiosa como uma relação de senhor e escravo. Quer dizer, não importa muito como as pessoas descrevem uma relação. Eu posso dizer que sou o homem da minha casa, mas se minha esposa me insultar num jantar na frente dos vizinhos, será que eu sou mesmo o homem da casa? Acho que não. Então você pode dizer, eu posso dizer a Israel o que fazer. Mas se eles te mandam passear no mesmo instante, então, na verdade, quem manda não é você. É Israel que está no comando. E está mesmo, claramente. E isso me entristece. Mas eu ainda tenho esperança, porque as consequências, tanto para Trump quanto para os Estados Unidos, de não conter Israel, são terríveis. Ele mesmo descreveu isso. A gente vai ficar sem gasolina. Pois é. O que acontece com um país quando o combustível acaba? Bom, eu não acho que a gente vá ficar sem combustível, mas os preços podem ficar proibitivos, e aí a economia desaba. Então, eu acho que ele tem um motivo forte para tentar conter isso. Ele ainda não conseguiu, acho que está tentando lidar com isso agora. Ele está muito irritado com eles. Eu sei disso, com certeza. E tem todo motivo para estar irritado. Não quero parecer amargo,
Mas os números que eu vi hoje de manhã mostram que mais libaneses morreram nos últimos 3 meses do que iranianos. Ou seja, a gente entrou nessa guerra junto com Israel, nosso parceiro. Por que estamos nos aliando a um país estrangeiro numa guerra? Mas tudo bem, foi o que fizemos. E o nosso objetivo é limitar as armas de destruição em massa, eliminar o programa nuclear do Irã. E o resultado final é que os israelenses, usando o nosso dinheiro e as nossas armas, acabam matando mais libaneses do que os 2 países juntos mataram de iranianos. Aí você começa a perceber que a gente foi completamente enganado. Israel usou o pretexto dessa guerra para imediatamente lançar outra guerra que não tem nada a ver com os interesses americanos e que mata cristãos contra o único país do Oriente Médio com um presidente cristão e um ministro da Defesa cristão. E no fim, somos nós que temos que pagar por isso. E eles fazem isso sob a cobertura de uma guerra em que vários americanos morreram. É o gesto mais insultante que eu consigo imaginar. Então, se você não se sente insultado com isso, se não fica indignado com isso, se acha que não pode fazer nada a respeito, isso mostra quem está no comando. Não somos nós. E falando de alguém que não está nem um pouco incomodado com isso, embora devesse estar, pelo próprio cargo, é o embaixador Mike Huckabee. Ele tem se mostrado completamente fora de si, dizendo abertamente que tudo o que tem feito em público é literalmente defender o lado israelense. E aqui estão algumas das coisas que ele disse. Eu, pessoalmente, cheguei a pedir que ele renunciasse. Acho que ele passou muito dos limites, mas o fato é que ele está defendendo uma posição contrária ao próprio tema que o presidente Trump está defendendo. E como é que um embaixador pode contradizer o chefe de Estado do próprio país? Eu realmente não entendo como isso funciona, porque o presidente Trump tem autoridade sobre ele. Olha, eu conheço o Mike Huckabee há 35 anos. Sempre gostei dele. Não o odeio agora. Mas ele está passando por um colapso emocional público, tipo nível Kanye West, em que já na meia-idade parece que não consegue mais distinguir o certo do errado. Ele está com uma espécie de vertigem moral. Não só traiu o próprio país, não só convidou Jonathan J. Pollard para a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, como também traiu a própria religião. Ele é um pastor batista ordenado, já teve uma igreja em Pine Bluff, no Arkansas, e agora ele anda justificando o assassinato de cristãos, o bombardeio de igrejas cristãs, muitas delas, a destruição de ícones cristãos e, mais recentemente, a destruição do último país com alguma identidade cristã em toda a região. Então, tudo isso é uma traição profunda às coisas que ele diz amar e representar. Eu, sinceramente, não sei nem como descrever isso. Eu não quero chamar isso de maldade. É claro que é maldade, mas é mais do que isso. É como ver um homem desmoronando em público. É triste de ver. Claro, ele devia ter sido demitido lá em fevereiro, quando eu entrevistei ele no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Ele disse que Israel poderia dominar todo o Oriente Médio, do Iraque até a Arábia Saudita. O quê? Você é o embaixador dos Estados Unidos. Você fala em nome do presidente, representando o Departamento de Estado. Você expressa a política externa americana, que não foi você quem escreveu. Você é um embaixador, um intermediário. E mesmo assim, ele vem e diz uma coisa tão absurda que no dia seguinte, mais de uma dúzia de países árabes assinaram uma declaração conjunta dizendo: como é que é? Você está falando sério? Pois é. De qualquer forma, ele devia ter sido demitido naquela época. Mas não foi, porque Franklin Graham e outros líderes sionistas cristãos imediatamente falaram com o Trump. O Franklin Graham liderou o ataque e me chamou de antissemita para defender o Mike Huckabee. E essa ideia absurda de que a política externa dos Estados Unidos deveria ser controlada por uma crença teológica herética, seguida por uma minoria minúscula de americanos. Seria como entregar o controle total das Forças Armadas a uma seita esquisita. Acho que a gente já fez isso. Mas enfim, é insano. É completamente insano. Eu não sei, eu nem entendo o que está acontecendo.
E tem alguma ideia de por que o presidente Trump vai deixar ele ir embora algum dia? Ou você acha que é isso, que ele de alguma forma é imune? Quer dizer, eu já conversei com o Trump sobre isso várias vezes. E o Trump disse, por que você está sendo maldoso com o Mike Huckabee? Eu respondi, eu não estou sendo maldoso com o Mike Huckabee. Ele envergonhou o seu governo e o nosso país. Meu pai foi embaixador dos Estados Unidos. Então eu tenho uma noção do que é o papel de um embaixador americano. E não é inventar política externa com base em crenças religiosas de seita. Isso não é permitido. A gente não faz isso porque somos um país de verdade. Tentamos agir de acordo com os valores do nosso país. Estamos lá para representar o nosso país. Enfim, eu falei isso para o Trump e ele disse, o Mike é um cara legal, um cara inofensivo. Ele me deu o mesmo discurso de sempre sobre o Pence. E eu dizia, o Pence é um sujeito esquisito. Eu sempre falava para o Trump que ele era esquisito. E ele respondia, o Pence é um cara legal. Quer dizer, o Trump é assim, para ser sincero, ele é bem sentimental com certas pessoas, de um jeito até simpático, sabe? E eu, obviamente, sou um idiota, né? Então eu falava coisas maldosas e o Trump dizia, eu gosto dele. Foi isso que ele disse sobre o Huckabee. Tem mais coisa aí? Talvez. Mas o que eu acho aqui do ponto de vista do Trump é tipo, Mike Huckabee, ele é um bobalhão, era comentarista do Fox and Friends, não pode causar nenhum dano, deixa os doadores felizes. A Miriam adora ele, o Bibi gosta dele, deixa ele lá, não é um problema. Só que é um problema sim, porque isso apavora de verdade os nossos aliados na região, que são, atenção, notícia de última hora, árabes. E eles são nossos aliados porque controlam a principal fonte de energia do planeta, aquela que define os preços globais de energia. Então, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, também o Kuwait e até Omã, esses são países de verdade. O Iraque também, aliás. São países reais e nós temos alianças reais com eles. Gastamos muito dinheiro e perdemos muitas vidas americanas para manter essas alianças. E agora todas elas estão em risco porque o Bibi e o Mike Huckabee, do programa Fox and Friends, têm uma visão maluca que o resto não acha repulsiva. Ou seja, isso tem um custo enorme agora. Bom, isso tem acontecido, e eu também não acho que seja inofensivo, mas a gente não tem controle sobre isso. Então acho que só nos resta observar e ver no que vai dar. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque odeia encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho de volta, se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.